toda a parte de tributação. O que é o sentido de uma empresa que eu tô lutando para viver essa fase? Eu estou lutando para sobreviver. A minha empresa pode ainda não dar certo. Assim como o Nubank quase quebrou várias vezes no começo da vida. E não sei se vocês perceberam, isso não está sendo isolado na Basecamp. A Califórnia inteira está migrando pro Texas e pra Flórida. Sim, isso a gente... E na hora que você vê... Tem um outro ponto que é a questão que também torna difícil inovar aqui no Brasil, que é da liberdade. Você citou o Silicon Valley, o Vale do Silício, né? Os Estados Unidos ainda são um dos países mais livres do mundo para você empreender. Aqui no Brasil, fui olhar os dados atualizados agora de um ranking da Heritage Foundation, que sai todo ano, esse aqui é de 2021. De 178 países do ranking de liberdade econômica, o Brasil ocupa a honrosa posição de ser o 143 do ranking. Pra vocês terem ideias, ó. Aqui, olha ó, quem tá na Angola frente. é 140, Guiné-Bissau é 139, É bizarro. Quênia é 138. A Argentina, que a gente fala tanto da Argentina, que tem um governo praticamente socialista, é 146, a gente é 143. Você pega no final do ranking, os últimos 3 é Coreia do Norte, Venezuela, Cuba. Aí você pega no começo do ranking, é Singapura, é Nova Zelândia, é Austrália, é Suíça, Irlanda, Taiwan é o 6º. Os Estados Unidos, agora eles estão aqui na posição 20. Só que, como você bem disse, a startup que vale 1 bilhão hoje começou há 7 anos atrás. Então o cara estava muito melhor ranqueado antes, tem mais liberdade para que isso possa acontecer. E no Brasil, infelizmente, liberdade é uma palavra que a gente não tem no ponto de vista econômico, né? Cara, aqui, assim, pro empresário fazer dinheiro, cara, eu lembro muito bem que eu fui pra Taiwan participar de um congresso, cara, de empresas de hardware. Eu mexia com hardware naquela época, a startup que eu tinha, a gente tinha um equipamento, e eu falei, cara, deixa eu ver se eu consigo identificar uma oportunidade lá. E aí, todo mundo fala mandarim lá, ou tem um dialeto lá, tive que chamar um tradutor, né? E aí, o cara foi me explicando que lá, o empresário, ele começa e ele não tem ônus. Enquanto o negócio dele não se desenvolve, ele não recolhe nada de imposto. Igualzinho aqui. Igual aqui. Então, assim, cara, eu sou um cara que, assim, como eu tô trilhando o mundo de VC, quando eu vou levantar dinheiro, Calma. o que acontece? Venture capital, capital de risco. Quando eu vou buscar novo investimento, o que eles fazem? Pô, gostei da sua empresa, deixa eu entrar aqui e ver. Tem uma sala virtual que a gente chama Data Room, que você bota todos os dados da empresa lá. Fluxo de caixa, o seu P&L, sua projeção, tudo. Pra ele ver se o que você fala é realidade. Cara, eu boto todo mundo CLT. Quem bota todo mundo CLT no mercado? Quase ninguém. Eu boto porque eu tô jogando by the book. Cara, isso me prejudica de tantas maneiras que eu não consigo nem explicar pra vocês. Tem um monte de custo fixo gigante lá, né? Isso é o básico, eu só tô falando de um contrato. Que é o contrato do funcionário, que é o mais importante. Mas todo o resto, cara, toda a parte de tributação, qual que é o sentido de uma empresa que eu tô lutando pra viver essa fase? Eu estou lutando pra sobreviver. A minha empresa pode ainda não dar certo. Eu acredito muito que vai dar certo, mas pode não dar. Assim como o Nubank quase quebrou várias vezes no começo da vida dele. Não é porque uma empresa tem um baita potencial que ela vai dar certo. Não é. E agora o Davi Vélez entrando no ranking de bilionários é um malvadão, né? Exatamente. Não interessa se ele ajudou um monte de gente no caminho. Então, cara, o governo joga muito contra, cara. É uma tristeza, porque hoje você ser rico, que nem vocês falaram, é uma ofensa pro Brasil. Você ser bem-sucedido, você ter um carro bom, é uma ofensa. E a cultura da população é em torno disso. Então, hoje, o empresário que quer construir um negócio, muitas vezes, cara, você vai ter funcionário jogando contra. Não sei se vocês viram o caso do Basecamp que rolou nos Estados Unidos. Basecamp é uma empresa investida do Jeff Bezos. Ele investiu lá no começo. É uma das empresas mais conhecidas que tem no mercado lá nos Estados Unidos. 27 Signals, aquele não. Exatamente. Eles escreveram esse best-seller. O que é uma empresa investida? O Jeff Bezos foi lá e colocou dinheiro na empresa e eles se desenvolveram muito. Eles tinham um produto que era o best-seller, que é esse Basecamp, e isso se tornou a empresa deles. Teve um rapaz que está lá há 27 anos, que ele é de direita, ele é liberal. Ele está há 27 anos na empresa. Uma parte da população da empresa decidiu investigar os fatos, entraram dentro do Basecamp, pegaram todas as comunicações que ele fez ao longo desses 27 anos, montaram um dossiê para comprovar que ele era um fascista, branco, hétero, bababá. Supremacista, nessas coisas. Supremacista, exatamente. Tiraram ele da empresa. Ele pediu demissão. 30% dos funcionários saíram da empresa porque os fundadores não se posicionaram. E tudo isso porque eles estavam discutindo política. Ele era de direita e a maioria da companhia é de esquerda. E quase que arruinou a empresa.
Cara, eles estão pastando. Todas as notícias que rolam agora de Silicon Valley é deles. Foi uma bomba no mercado. E não sei se vocês perceberam, isso não tá sendo isolado na Basecamp. A Califórnia inteira está migrando pro Texas e pra Flórida. Sim, isso a gente inclusive E na hora que você vê, aqui. por quê? Por causa do socialismo, que tá em peso lá dentro. E isso tem a ver com a questão da liberdade também, porque eles já foram muito mais livres do que são agora. E a gente pensou em mudar para os Estados Unidos esse ano. Acabou que não mudou porque eu entrei de sócio aqui no Grupo Primo. Mas eu fui pesquisar em termos de estados, né? Quais eram os mais livres dentro dos estados americanos. E o que me chamou a atenção foi justamente o contrário, os menos livres. Eram Havaí, Nova York e Califórnia. Loucura, Sendo né? que a Califórnia, se fosse um país, seria o 5º maior PIB do mundo. Maior economia do mundo. Pois é bizarro, né? Eles gostam de lugar bom também, né? Você vê o Alasca é super livre. Vê se tem um cara lá tentando botar restrição. Porque não dá pra ser restrito no Alasca. Se não for livre, não vai desenvolver de maneira nenhuma. Então, essa liberdade, ela acaba trazendo mais desenvolvimento. E você me lembrou uma coisa interessante também, Marcelo. Como o governo quase matou o nosso negócio antes dele surgir. Porque foi assim, a gente começou rentabilizando a audiência que a Malu tinha no YouTube. Porque o YouTube em si não dava dinheiro pra gente. E eu falei, vamos fazer Não palestra. pra mim, que fazia propaganda de comida de verdade, É. né? Não era do Sazon. O Sazon queria me contratar, mas eu não Entendi. quis. Mas é justamente Aí ficou isso. complicado pra mim. Porque o YouTube, o que acontece? O produtor de conteúdo lá ganha dinheiro dos anunciantes. Então, quando eu faço um vídeo de anúncio, aparece lá um monte de gente de segmento financeiro, XP, rico, o pessoal fica anunciando. Tem muito anunciante. Agora, o segmento da Malu, ela falava de comer carne e salada, não comprar industrializado. Então não tinha anunciante. Uma vez teve um anunciante que era do Nesfit, da Nestlé, porque ela falou mal do Nesfit. Aí apareceu o anúncio. Anunciar errado. Mas ganhava quase nada em termos de receita. Eu pensei, vamos transformar isso em uma vitrine para outras coisas, vamos fazer uma palestra. E fizemos uma primeira palestra para testar, contratamos uma nutricionista, amiga nossa, ela cobrou super barato para viabilizar o negócio. Chamamos na época o marido dela, que era um personal também conhecido, só que foi difícil de vender. A gente gastou mais ou menos uns 10 mil para fazer a palestra, arredondando aí para dar o exemplo, e no final fechamos com 10 mil. Daí eu pensei, nossa, aprendemos e não gastamos nada, né? Lê do engano, porque a empresa do Simples paga imposto sobre faturamento. Então, desses 10 mil já tive que pagar imposto, eu fiquei no prejuízo por conta do imposto. Só que foi pequeno, né? Mas imagina se eu fizesse um negócio grande de cara, eu investi 100 mil pra ganhar 100 mil, de repente 20 mil de imposto quebra um negócio, pô. Mas uma coisa que eu achei legal que você falou, Marcelo, que tem essa máxima no Brasil, né? O empreendedor é o malvado, o rico é o malvado. Eu acho que a gente aqui faz um papel muito legal, tanto aqui, quanto no podcast, quanto no Instagram. E a gente tenta falar que, na verdade, o empreendedor, ele ganha dinheiro porque alguém vê o valor naquilo que ele está propondo a vender, a agregar, né, de alguma forma. Então, na verdade, o empreendedor, ele é uma pessoa que está ajudando aquele que tá pagando ele. Eu brinco até com as minhas amigas, talvez se eu não fizesse isso, a pessoa ia procurar em outro lugar. Então, se eu vendo Materializa, e eu não obrigo ninguém a comprar o Materializa, as pessoas compram porque elas querem, porque elas veem valor naquilo que eu vendo e que faz sentido. Então eu tô ajudando, não ganhou dinheiro de graça, não é ganhar dinheiro, né? As pessoas acham que ganhar dinheiro significa tirar dinheiro de alguém. E não é por aí. Não, tem uma máxima na escola austríaca de economia que fala que toda troca voluntária gera valor, né? Se eu vou lá e consumo o conteúdo do Pedro, compro o fator X, por exemplo, é porque eu acredito que aquilo vai me transformar em alguém melhor, mais capaz de faturar mais. Então, eu quis pagar pro Pedro em troca do conteúdo, e ele quis me oferecer o conteúdo em troca de dinheiro, e no final, ambos saímos satisfeitos, porque do contrário, a troca não aconteceria. Com certeza. Mas se ficou claro, então, aqui, que o governo não ajuda, ele joga contra, né? O governo segue a escola austríaca de economia. Exatamente. Ele só quer uma fatia dessa troca aí. Pro lado dele, né? Só que não é uma troca, é uma obrigação, né? Exatamente. Por exemplo, a Só gente tem fala- escolha. É só 40% da fatia, Pois não é muita coisa. Quase nada. Ninguém nunca vai ver uma foto da Malu colocando arma na cabeça de alguém falando, compra o Materializa. Porque a gente é muito cuidadoso, isso acontece da arma, mas não há provas garantindo. Depois o povo acha aí que... Mas no caso do governo, tenta não pagar imposto, você é um criminoso, pô. Então, por conta disso, já tem esse fator de objeção a mais, a gente é menos livre do que outros países, tem essa carga de impostos. Inclusive, a OCDE foi fazer um estudo e viu que de 104 países, o Brasil, em termos de tributar empresas, era o quarto do ranking que mais tributava. Perdia pra Índia, República do Congo e um outro país lá. Mas quase que ganhava desses dois. Se a gente aprovar tributo sobre dividendos, a gente passa pra segundo, só perde pra Índia. Então, o governo não ajuda. É o Brasil nas cabeças. Não, a gente pega pódio. Topo de ranking. Ou a gente pega tá no topo de cima ou no topo de baixo. Só invertendo. Infelizmente.